Boa tarde a todos, ou boa noite, quase boa noite, né? Acho que podemos dar início, então, com 7 minutos de atraso, a essa sessão, essa mesa redonda intitulada Vertente dos Estudos da Tradução. Em nome da diretoria da ABRAPT, eu gostaria de agradecer a presença da Inês, da Cristiane e da Luíse, né, que muito prontamente aceitaram participar dessa mesa e de estar aqui conosco durante todos os dias do evento. Então, nós vamos começar, cada uma delas será 20 minutos para falar. Nós vamos começar com a Inês, depois a Cristiane, depois a Luíse, e espero que dê tempo para a gente ter um pequeno debate ao final. Então, vou apresentar rapidamente a Inês, para quem não conhece ainda. Inês Ozek Depré, fez pós-graduação em Letras Neolatinas na Universidade de São Paulo e concluiu o doutorado na França, em Aix-en-Provence, sobre a obra de Michel Butor. É professora de Literatura Geral e Comparada na Universidade de Aix-Marseille e membro da Sociedade Francesa de Literatura Geral e Comparada. A Inês é tradutora literária, especializada em poesia e línguas românicas, e tem interesse especial em autores portugueses e brasileiros, tendo publicado diversos artigos, entrevistas, crônicas sobre o assunto. Ela também publicou alguns livros sobre tradução. Um dos mais importantes é o de Walter Benjamin, Aos Dias de Hoje, em 2007, além de outros, né? Ela também traduziu vários autores de língua portuguesa para o francês, como Guimarães Rosa, José de Alencar, Fernando Pessoa, Haroldo de Campos, entre outros. Então, eu passo agora a palavra à Inês. Obrigada. Eu quero aproveitar essa ocasião para agradecer os organizadores desse congresso, que me permitiu voltar para Florianópolis, onde eu já passei umas temporadas estudiosas, rever os meus amigos, os alunos, o pessoal muito querido. Então, eu vou tentar propor uma contribuição, não é? Dentro desse tema, as vertentes da tradutologia. O que eu vou fazer não é um scoop, não é a última palavra, quer dizer, para mim é a última palavra ainda, mas todo mundo deve já ter uma ideia mais ou menos clara do que eu vou falar. Em todo caso, se houver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Outra coisa é que eu sinto muito não ter feito um PowerPoint do texto que eu vou comentar. Eu pretendia distribuir folhas para vocês, mas eu notei que havia muitos erros de ortografia, né, de coquilha, então resolvi não trazer os textos. Bom, enfim, não sei se nem vai dar tempo de eu comentar muito. Então, é o seguinte, até os anos 70, a tradução era considerada, como diz Jean-René Ladmiral, como meio de acesso a um texto cuja língua desconhecemos. Desde então, mais precisamente durante a década de 70, 80, ela conheceu um grande desenvolvimento teórico, oscilando entre os estudos sociolinguísticos, the Translation Studies, e os estudos literários. Os progressos tradutológicos não se contam mais, e a interdisciplinaridade permitiu resultados espetaculares: sociologia, interculturalidade, pós-colonialismo, gender studies, antropologia, no campo da tradução. Nossa preocupação, desde o início, concerne a relação intrínseca e fundamental entre tradutologia e literatura comparada. Dentro desse quadro, a maior contribuição aos estudos tradutológicos parece provir da filosofia, através de Walter Benjamin, mais tarde Steiner, Antoine Berman, Paul de Man, Paul Ricoeur, Humberto Eco. Os últimos teóricos novos da tradução provêm da filosofia. E
Essa contribuição permite definir não só o campo da disciplina ou da interdisciplina, mas as noções básicas, tradução, interpretação, criação, que envolvem a passagem de um texto literário de uma língua para outra. Nesse âmbito, a tradução literária aparece como uma máquina de recriação poética, da qual a proposta de Walter Benjamin fornece os elementos de uma crítica. Nossa proposta consiste em demonstrar que as posições mais radicais entre os transcriadores contemporâneos, como Haroldo de Campos, do qual vou falar um pouco, podem ser consideradas como um prolongamento das premissas da tarefa. Esse assunto eu tratei já num livro publicado em 2006, que se chama de Walter Benjamin à nos jours, nas edições Honoré Champion, onde eu tentei estabelecer uma apresentação diacrônica das correntes tradutológicas sucessivas derivadas ou não da tarefa do tradutor, do filósofo alemão. Na primeira parte do livro, que se intitula Entre Hermenêutica e Poética, eu examino a bipolaridade do ensaio programático de Walter Benjamin, que vai de seus herdeiros e comentadores franceses, Antoine Berman, Paul de Man, Paul Ricoeur, Jacques Derrida, todos filósofos, até o Make It New dos grandes tradutores contemporâneos. Na segunda parte, apresentei o que, na época, me pareceu não exatamente a continuação dessa linha, mas a contradição ou prosseguimento da tradutologia em resposta ao primeiro movimento, representado, no caso, por Anthony Pym, pelos pesquisadores da Culture Studies, Gender Studies ou Translation Studies, Polysystem, ou pelos estudos pós-coloniais. Na época, o interesse pela antropologia começava a se manifestar, inclusive pelos pesquisadores comparatistas. E na terceira parte desse livro, eu ofereço alguns estudos que me pareciam fundamentais e, de certa modo, uma continuação analítica das teorias anteriores. Análise de traduções em diacronia, análise de uma tradução em sincronia, os aspectos relativos ao sujeito da tradução, o fenômeno da esquizofrenia tradutiva. Então, hoje eu tento articular o ensaio de Walter Benjamin com a prática transcriativa de Haroldo de Campos. No livro After Babel, George Stein, publicado em 1975, diz o seguinte: peguem o nome de São Jerônimo, Lutero, Dryden, Hölderlin, Novalis, Schleiermacher, Nietzsche, Walter Benjamin, Quine, e vocês têm, de certa forma, a lista completa daqueles que disseram algo de essencial ou de novo sobre a tradução. No meu livro, eu sou um pouco mais categórico. Górica. Dentro da massa de textos publicados no Ocidente, e particularmente na França, apenas 3 nomes se destacam dentre os milhares de páginas escritas sobre a questão. Cícero, no século I a.C., Hierônimos, no século V, da era cristã, e Walter Benjamin, em nossa época. Mais tarde, Antoine Berman, num livro que se chama L'Âge de la Traduction, publicado em 2008, póstumamente, diz: consideramos esse texto, a tarefa do tradutor, como o texto central do século XX sobre a tradução. Talvez cada século só produza um único texto desse gênero, um texto inultrapassável, do qual toda outra meditação sobre a tradução deve partir, mesmo se for contra ele. Com efeito, o ensaio de Walter Benjamin, publicado como prefácio à sua tradução de Baudelaire, nos Tableaux Parisiens, mas sem relação estrutural com ela, é um dos textos mais enigmáticos, mais difíceis e mais ricos que se tenha escrito sobre a tradução até hoje. E o livro de Antoine Berman, publicado após os seminários realizados no quadro no Collège International de Philosophie, é um comentário linha a linha do texto alemão. Remeto os ouvintes a este texto, já traduzido no Brasil, creio, e não voltarei a ele, exceto no que concerne os aspectos retomados pelos grandes tradutores contemporâneos, dentre os quais Haroldo de Campos. Resumi-lo seria traí-lo. Resumir a tarefa e o livro de Antoine Berman, resumi-los, seria traí-los. O ensaio é um prolongamento do pensamento romântico alemão,
uma reflexão sobre a linguagem e a arte. E o ponto fundamental dele, do ensaio de Benjamin, não é? Que provocou muita polêmica, é a contestação da finalidade comunicativa da tradução. A tradução, então eu relembro para os que já esqueceram, a tradução surge no momento em que a obra atinge seu ponto culminante de glória, no momento em que a obra original deseja ser traduzida, e mesmo quando ela permite a sobrevida das obras, ela não é fundamental para estas últimas. É o que diz Benjamin. Como diz Derrida, após esse texto, que é um comentador, não é? A tradução é necessária, mas impossível, na medida em que o que importa é a inter-relação das línguas no confronto do ato de traduzir. A complementaridade delas, que manifestam de maneira fugitiva a presença da pura linguagem. Nesse quadro, incumbe ao tradutor a tarefa de respeitar o original. Uma tarefa essencial, mas historicamente relativa, pois a língua se transforma com o tempo, a sua, não a do original, que permanece sempre intacta. O tradutor não deve levar em conta nem o público, nem o sentido, a mensagem do texto original. Ou seja, ele deve privilegiar mais o texto original e menos a recepção pública. Nesse sentido, a dualidade tradicional entre fidelidade, liberdade é inoperante. Se ele copiar o original, se ele colar a original, sua tradução vai se tornar anacrônica, pois sua língua vai se transformar. Se ele descolar ou decolar do original para traduzir o sentido, o conteúdo, ele vai trair a forma, sendo a tradução uma forma que deve seguir a literalidade do original, a letra. O segundo ponto é a transluciferação haroldiana, ou make it new. Após essa pequena incursão no domínio da metacrítica, posso prosseguir minha exposição retomando o caso de um dos grandes tradutores do século, ou seja, Haroldo de Campos, que poderia pôr em perspectiva com outros tradutores, grandes tradutores que existem. Os trabalhos deste último são suficientemente conhecidos no Brasil, e nós vimos nos simpósios, né, que os estudantes se interessam, os mestrandos, doutorandos, que já houve doutorado, etc., sobre essa questão. E para que eu insista sobre ele. Eu mesma já dei uma conferência aqui há vários anos sobre a maneira de traduzir de Haroldo de Campos, conferência que se chamava da antropofagia à transluciferação. Só retomo alguns elementos para a lembrança e para articulá-lo, à minha maneira, com o pensamento benjaminiano. Com efeito, se os pressupostos benjaminianos fundaram ou justificaram uma nova prática tradutiva na França, não é? Inaugurada por Chateaubriand, eu acho que é anterior a Benjamin, vamos evitar anacronismo, tradutor de Milton, onde, para os tradutores franceses contemporâneos, a literalidade é o caminho que permite criar ou recriar a obra original no movimento hiperliteral ou extraliterário. Ou seja, bom, depois eu volto para essa frase, vou terminar. Klossowski, por exemplo, ou Jacques Roubaud, ou outros tradutores, quer dizer, é lógico que essa posição benjaminiana justificou uma nova maneira de traduzir francesa, que é a maneira contemporânea, a maneira moderna, quer dizer, a tradução que soa literal. E essa tradução que soa literal, ela é justificada pela tarefa do tradutor. Então, se esses pressupostos fundaram ou justificaram uma nova prática tradutiva na França, para os poetas que eu chamo de poetas do Novo Mundo, o que é privilegiado do pensamento de Walter Benjamin é um outro aspecto da tarefa. O encontro fugitivo entre original e tradução aí está bem presente, na medida em que a estrangeiridade acaba penetrando no texto segundo, mas com resultado bem diverso. O que eu chamo de poetas do Novo Mundo, ou americanos, inclui Ezra Pound, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Octávio Paz, de certa medida. São poetas do Novo Mundo.
a tradução para esses poetas está sempre em correlação com o original. Ela continua sendo o resultado de transformações ocorridas em sincronia e em dicronia, que aproximam e separam ao mesmo tempo a tradução original. Ou seja, o mesmo texto deu, na minha opinião, duas orientações, ou pelo menos justificou, teoricamente, duas orientações diferentes aporéticas tradutivas. A posição que eu conheço bem, que é francesa, não é? Literal, e a posição que eu chamo da posição dos poetas americanos ou do Novo Mundo, que privilegia a ideia da transformação, das transformações. O texto de Benjamin coloca, com efeito, um outro postulado que concerne a teoria da linguagem e dos signos, que Haroldo acaba chamando de semiótica. A partir daí, Haroldo estabelece uma relação de isomorfismo entre o original e a tradução. O que ele retém do ensaio benjaminiano é que, cito, no momento em que o original libera a tradução da tarefa de transpor o conteúdo inessencial da mensagem e lhe permite dedicar-se a uma outra empresa de fidelidade à forma, é o original que, de certa maneira, serve à tradução. Vou citar Haroldo, que diz: traduzir a forma, em outras palavras, o modo de intencionalidade, Art des Meinens, de uma obra, uma forma significante, portanto, intracódigo semiótico, quer dizer, em termos operacionais de uma pragmática do traduzir, recorrer ao percurso configurador da função poética, reconhecendo-o no texto de partida e reescrevendo-o enquanto dispositivo de engendramento textual na língua do tradutor, para chegar ao poema transcriado como reprojeto isomórfico do poema originário. O tradutor de poesia é um coreógrafo da dança interna das línguas, tendo o sentido, o conteúdo, não como meta linear de uma corrida termo a termo, sineta pavloviana da retroalimentação condicionada, mas como bastidor semântico ou cenário pluridesdobrável dessa coreografia móvel. Isso ele diz em Deus e o Diabo, no Fausto de Goethe. Estou vendo que o tempo passa. Então, vamos pular. Sob o aspecto metafísico do texto de Walter Benjamin, Haroldo de Campos revela uma física, uma pragmática da tradução que vai até mesmo a diabolizar o tradutor, tornando um translúcifer, porque ele vai chamar a tradução dele de transluciferina. E ele articula no mesmo gesto a proposta benjaminiana com a liberdade mimética utilizada como método tradutivo pelo grande poeta e tradutor americano Ezra Pound, cujo Make It New faz eco ao rejuvenescimento goetheano. Aparentemente antitéticas, as obras dos dois autores se encontram conciliadas em vários dos seus ensaios sobre a tradução literária, constituindo um itinerário reflexivo inovador que abre novos caminhos para o pensamento moderno. Bom, em outras palavras, para Haroldo de Campos, trata-se de produzir uma tradução isomórfica na qual a relação íntima e recíproca entre as línguas visa a desocultar, sob a cor de uma afinidade eletiva, sua forma semiótica essencial, que não implica para a poesia restrições métricas, jogo parcimonioso das rimas terminais e a compulsão métrica. Eu vou falar rapidamente de uma tradução de Haroldo de Campos que vocês podem encontrar no livro. Traduzir e Trovar, que são as belas traduções que Haroldo de Campos fez das rimas pedrosas, compostas por Dante Alighieri, antes da Divina Comédia, que ele apresentou em 1965. Essas rimas pedrosas foram escritas antes da Vita Nuova e pelos anos 1296. Ou seja, o que é interessante, eu vou dizer bem rápido, nessas rimas, o que os críticos italianos apontam como característica das rimas pedrosas é um pouco o que os críticos apontam na poesia provençal, da qual eu falei ontem ou anteontem, ou seja, um grande cuidado formal, não é? E um aspecto metapoético, ou seja,
os poemas das rimas pedrosas fazem referência ao coração, à dureza de pedra da dama que rejeita o amante, mas elas são feitas como pedras, ou seja, elas ricocheteiam, elas têm a sonoridade das pedras que caracterizam esse sentimento. Então, o conteúdo e a forma já em Dante, não é, como nos trovadores, se encontra intimamente ligado. O poema é já isomórfico. Então, a gente entende perfeitamente que Haroldo tenha uma preferência por esse tipo de poema. Enfim, o que eu quero dizer é que, de uma maneira geral, o tradutor respeita o tipo de versificação que é excepcional, não é, que Dante inovou na época, porque nós temos aqui poemas de estrofes de 13 versos, e o tradutor respeita o estilo áspero, não é? O estilo áspero, a dureza que corresponde à dureza da dama. E essa asperidade é compensada pela combinação de rimas doces e ásperas, e vocês encontram também muitos comentários junto com a tradução, porque Haroldo de Campos sempre foi um tradutor que se comentou, não é? E, bom, só para dizer algumas coisas, logicamente, ele tenta manter a estrutura rímica e a estrutura rítmica, às vezes acrescentando mais palavras nas rimas do que no original, não é? Como acontece, e ele moderniza algumas expressões, por exemplo, vamos dar um exemplo, non trovo escudo que ele não me spezzi, ele traduz por não acho escudo, tudo ela arrebenta, não é? Numa notação moderna. Outra coisa que ele faz, ele acrescenta algumas modificações, ele vai substituir algumas palavras para respeitar a sonoridade, a cadência. E esse poema é muito bonitinho, não é? Porque primeiro é uma declaração de amor a essa dama de pedra, e depois ele se vinga, o poeta se vinga da dureza dela e diz que vai tratar ela mal, vai arrastá-las pelas tranças e vai fazer dela um brinquedo de urso. Não sei se você está de acordo, é uma gracinha, não é? E se eu lhe apanhar as tranças uma vez, que foram para mim chibate e açoite, irei até de noite a contar da hora terça matinal, e não serei piedoso nem cortês no meu brinquedo de urso, e que se afoite, amor, e que me açoite, 1000 golpes lhe reserve eu afinal, errante de seus olhos o fanal, que abrasa o coração que eu trago, morto, me fixarei absorto, vingando-me da fuga que me faz, até lhe devolver amor e paz. Enfim, sua preocupação é de conservar a cadência e a sonoridade, mantendo sempre uma proximidade semântica com o original, não é? Ele não trai o poema, que ele chama de baliza. E, para concluir, eu queria dizer que, em todos os casos, Haroldo de Campos permaneceu fiel ao princípio de isomorfismo, que teorizou e ilustrou, partindo essencialmente das premissas benjaminianas e sempre visando a função poética. Isomorfismo que eu formulo como a literalidade fiel à literariedade. Obrigada. Obrigada, Inês. Passo, então, a palavra a Cristiane Stalaert, da Universidade de Louvain e da Antuérpia. Ela é professora de tradução especializada, língua espanhola e cultura do Instituto Superior de Tradutores e Intérpretes da Universidade de Antuérpia. Ela é cientista de pesquisa no Departamento de Antropologia Social e Cultural da Universidade de Louvain e também lecionou em várias universidades europeias. Antropóloga, hispanista e tradutóloga, dedicou sua atividade acadêmica para o estudo e difusão de temas como a relação entre a etnia e nacionalismo, cristãos e muçulmanos, o colonialismo e o racismo, bem como a migração ou a religião como um sinal de identidade étnica, a pesquisa focada na área do Mediterrâneo na Bélgica e que se aplica a uma abordagem interdisciplinar que incorpora métodos da antropologia, história e filologia comparativa.
Ela publicou um grande número de artigos e ensaios e também publicou alguns livros, né? Entre eles, eu cito aqui Atos Diferenciais e Coexistência Interétnica na Espanha, de 99, ou a Abordagem Histórica Antropológica ao Tradicionalismo. Passo, então, a palavra a Cristiane. Obrigada e boa tarde. Realmente estou assustada. Fiz o grande erro de não trazer um texto escrito. Fui convidada para esta mesa redonda e me estou dando conta que fiz um erro de tradução antropológica, como vou explicar nesta pequena fala. Agradeço o convite para participar na ABRAPT. Dou os meus parabéns para toda a equipe da PJET e a Universidade da UFSC pela magnífica labor que fizeram na organização deste congresso. O título Virada Antropológica nos Estudos de Tradução, e esta tarde me permiti assim, esta liberdade de colocar uma reflexão mais que é realmente, eu considero como um convite, um projeto de começarmos a trabalhar nos estudos de tradução desde a América Latina como um centro dos estudos de tradução e dos conceitos de onde se podem elaborar, desenvolver conceitos interessantes da tradução. O título desta palestra faz também referência a uma labor que já estou fazendo faz vários anos, junto com a equipe da PJET e junto com a colega Evelyn Schuller, do Departamento de Antropologia da UFSC. Uso aqui o termo de virada em alusão a uma obra de Snell Hornby, The Turns of Translation Studies, que é uma obra que faz assim pouco o balanço, no ano 2006 foi publicado, do que foram as diferentes etapas nos estudos de tradução. Ela apresenta estas etapas numa sequência linear e marca cada etapa como uma espécie de virada metodológica e teórica. Resumindo, ela faz iniciar ou coloca o início dos estudos de tradução, ela define isso como a tradição linguística, desde as origens para ela. Eu comecei a trabalhar na área dos estudos, não realmente estudos de tradução, mas no departamento de tradução, no 87, em Antuérpia. Fui, primeira semana, fui para a biblioteca do meu departamento, que é realmente uma biblioteca muito boa para a tradução, e encontrei no que era realmente se podia considerar como estudos de tradução, eu encontrei o livro de Georges Mounin, porque eu tinha que impartir um curso de tradução técnica, científico-técnica, e era, mais ou menos era tudo que podia encontrar. Além desse livro, eu podia encontrar também dicionários. Portanto, isso foi no 87. Mas ela coloca a tradição linguística nos origens, na década dos 70 a virada pragmática, depois nos 80 a virada cultural, nos 80 ela chama de interdisciplina, um pouco assim indeterminado, o que são os estudos de tradução a partir da década dos 90, e finalmente ela conclui o livro com uma pergunta aberta: qual será
caracterização dos estudos de tradução no novo milênio. E lá nessa reflexão sobre o que vai nos trazer os estudos de tradução no novo milênio, coloquei duas reflexões do livro. A primeira reflexão da Snell Hornby é que ela constata que os estudos de tradução sempre fazem viravoltas e sempre voltam para o princípio. E ela cita lá o André Lefebvre, com um texto dele do ano 1993, que para mim essa data é muito significativa. Então, ele diz que, como muitas disciplinas emergentes, os estudos de tradução sofrem de doenças de infância, de crianças. Uma é que elas sempre pensam que têm que reinventar a roda, e outra que tem a ver com essa primeira doença é que não usam ler o que já está escrito. A segunda reflexão é que Snell Hornby constata que com a entrada do novo milênio, a ideia de tradução ou de texto, ou texto traduzido, está realmente invadindo tudo já é texto traduzido, e ela coloca isso ou conecta isso com a especificidade do momento, que é vivemos um momento ou um século, um momento de hibridação e globalização. Eu acho interessante essas reflexões da Snell Hornby, porque desde um ponto de vista antropológico, digamos, essas observações se podem caracterizar como realmente etnocêntricas ou eurocêntricas. Dizer que estamos vivendo uma época de hibridação e globalização, dizer também que os estudos de tradução estão sofrendo doenças de infância, que estamos voltando sempre para caixa 1, e que essa caixa 1, provavelmente, nessa ideia de que se os estudos de tradução são muito novos, essa caixa 1 é virada outra vez para a linguística. Eu proponho, como diz o meu título, a virada antropológica, e colocar a América Latina no centro dos estudos de tradução. É assim um pouco uma provocação da minha parte, talvez, mas o que propongo é adotar uma perspectiva ampla, incluente, uma perspectiva que não faz começar os estudos de tradução na segunda parte do século XX e, sobretudo, nesse momento histórico importante para o mundo, mas, sobretudo, importante para a Europa, que é o momento pós-Segunda Guerra Mundial e o momento também a época da Guerra Fria. Eu pretendo ampliar essa perspectiva para incluir o primeiro momento da globalização mundial, quando a quarta parte do mundo foi descoberta por usar esses termos, pelos europeus, e quando realmente, pela primeira vez da história da humanidade, talvez, os 4 continentes estavam ligados entre si. Foi nessa primeira globalização que a Europa exportou a hibridação, ou provocou a hibridação. Então, pensar que os estudos de tradução e que tudo é texto traduzido a partir dos anos da década de 1990,
quando a Europa começa a ser, o Ocidente começa a ser, ou ter consciência dessa hibridação, acho que é ficar cego ante a história da América e a história da humanidade. Nesta perspectiva abrangente, inclusiva, onde a América realmente pode ser considerado como a origem da reflexão sobre a tradução do outro, a tradução antropológica, proponho também incluir ou privilegiar a perspectiva que eu chamo perspectiva trans, usando ou fazendo referência à importância, à grande importância que tem hoje nos estudos de tradução, mas também na antropologia, o prefixo trans. E como eu não preparei texto, controlo mal o tempo e vamos ver. Sim, vou fazer alusão a Homi Bhabha, não pode ser diferente, mas então vou explicar também como nessa perspectiva de longa duração e perspectiva abrangente, onde eu privilegio o prefixo trans, temos uma confluência entre estudos de tradução e a área da antropologia, que é minha área de especialidade, que também nessa década dos 1990, que falsamente, desde uma perspectiva ocidental, vai ser vista como a globalização, e em realidade é uma segunda globalização na história, se também contamos com a América Latina. Também na área da antropologia, os antropólogos vão tomar consciência de que os paradigmas anteriores, as metodologias, teorias anteriores com que se trabalhava na antropologia ao longo do século XX, podemos começar talvez com Malinowski, que essas metodologias já não são válidas numa época caracterizada como globalização com maiúscula. Então, eu acho interessante olhar para as propostas na área da antropologia, propostas que colocam a ideia da tradução, que sempre foi essencial para os antropólogos, mas poucos antropólogos deram um papel ativo ou essencial à tradução nessa compreensão do outro. Mas a partir da década dos 90, quando a ideia da globalização entra também na área da antropologia, vamos ver como alguns antropólogos, entre eles George Marcus, falam de um desafio estendido ou ampliado da tradução para a ciência antropológica. E ele define esse maior desafio da tradução como a ruptura das dicotomias e a busca de uma, precisamente, eu diria, a busca de uma perspectiva que eu chamo perspectiva trans, que é uma perspectiva abrangente. Sim, vou passar do George Marcus para outro teórico, não é talvez unicamente teórico da antropologia, mas teórico dos estudos culturais, que é o Homi Bhabha, muitas vezes citado, talvez poucas vezes lido, eu não vou julgar, mas todos sabemos que fez sucesso a ideia do Homi Bhabha do terceiro espaço, que alguns estudiosos da tradução aplicaram, inclusive, essa ideia, esse conceito de um terceiro espaço, third space, como o espaço próprio do tradutor. O que me interessa no Homi Bhabha é que ele vai definir cultura
que é digamos, a dedicação básica do antropólogo, mas os antropólogos não conseguem chegar a um consenso sobre a definição do conceito de cultura. Acho interessante como o Homi Bhabha vai definir cultura no sentido de transnacional e translacional. Transnational and translational. E lá acho também essa definição, acho interessante para fazer essa ponte entre antropologia e estudos de tradução, porque além disso usa 2 vezes esse prefixo trans que eu acho tão importante. Eu descobri faz pouco, porque estava relendo o prólogo da obra de Bhabha, The Location of Culture, que acho que aqui é o local da cultura. E então eu descobri, não sabia, que o Bhabha, que nasceu na Índia nos anos depois da Guerra Mundial, ele foi para Oxford para se especializar em literatura inglesa e foi lá onde ele encontrou em contato com a literatura do Caribe. Então eu acho muito significativo e ele descobriu lá toda essa ideia de hibridação, ele descobriu através da literatura caribenha. Então, eu acho muito significativo que foi através desse periplo, através dos continentes, que o Homi Bhabha conseguiu desenvolver e formular essas ideias delas, que são tantas vezes citadas tanto na antropologia como nos estudos da tradução. Então, já quase, talvez, para acabar, para terminar. Então, vou simplesmente mostrar essa presença e essa interação já inseparável entre estudos de tradução e antropologia. Já é difícil hoje saber se um congresso se dirige aos antropólogos, aos tradutólogos, e é interessante ver também como nos próprios títulos ou as temáticas dos congressos se privilegia essa ideia de tradução num sentido metafórico também. Talvez tradução hoje em dia pode ser tudo, mas muito misturado com temáticas de pesquisa que até talvez 2 décadas atrás eram especificamente temáticas dos antropólogos. Ethnic identity as a borderland situation, domesticating the other, dynamics of center and peripheral in culture, double people misplacement and assimilation, devouring the other, and translating as crossing cultural borders, translating multicultural literature, and so on, translating writers from borderlands. Outro congresso, eu olhei assim simplesmente um pouco os congressos que estão publicando chamadas agora, contém realmente essa perspectiva trans de uma forma prominente, transcultural memory, transcultural remediation, translingualism, transculturality, transnational identities, transmigration. Sim, então, portanto, olhando para esse prefixo trans, sim, me esqueci de dizer, e já termino, acabo, que curiosamente na obra do Homi Bhabha, que ele define cultura como transnational and translational, ele não faz referência à importância desse prefixo para convidar, talvez, a adotar uma perspectiva que não só
olha para o original ou só olha para a cópia, também não só olha para o processo tradutório, mas realmente trata de incluir todas essas facetas da labor translatória numa só perspectiva que não é hierarquicamente organizada, que não é linear e sequencial como na tradição eurocêntrica, mas realmente inclui diferentes espaços, diferentes tempos e temporalidades numa perspectiva comum. Então, como translation inclui desde sempre esse prefixo tão importante de trans, acho que podemos dizer que com o novo milênio chegou a era da tradução e que o local, o espaço e o tempo onde se pode melhor, talvez, compreender essa nova perspectiva, para mim, é a América Latina. Mas não tenho tempo para explicar isso mais. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Então, passamos agora à última fala da Louise von Flotow. Ela é de dupla cidadania canadense e alemã, é professora e atual diretora da Escola de Tradução e Interpretação da Universidade de Ottawa, no Canadá. Suas principais áreas de interesse são as influências políticas e ideológicas na tradução, especialmente questões de gênero, tradução audiovisual, dublagem e legendagem, também tradução literária como diplomacia pública. A Louise também atua como tradutora literária do alemão e do francês para o inglês. Ela possui uma vasta lista de várias obras, além de textos teóricos sobre tradução. Um de seus livros de maior destaque foi o Translation and Gender, publicado em 97, traduzido na China e na República Tcheca. Ela acaba de publicar ou de lançar Translating Women, que reúne artigos de diversos teóricos e teóricas dos estudos da tradução em torno das mais recentes pesquisas realizadas na interface estudos de gênero, feministas e estudos da tradução. Obrigada. Good afternoon. Thank you for having me here in Florianopolis. I'm very happy to be in this lovely place. I'm going to speak in English. I'm using quite a lot of overhead of these slides so that you can follow more easily, and I'll try to speak slowly. I'm going to talk about two very specific projects and a little bit of history that relates to those projects or that underlies those projects. The first one, very briefly, is the publication of this book, which is called Translating Women. I think it should be on slide 2. Yeah. This book came out in 2011 and clearly and obviously puts women on the title page, and that's one of the things that I will talk about. I'm now planning the sequel to Translating Women, and that's what I will end this talk with. So as far as I could see, in about 2008, 2009, it was time to talk about women again in translation studies. So I'm really talking about how this whole talk will have to do with putting women into translation studies, studying women as translators, women as writers whose work has been translated, and so on. I will talk very briefly, here's the plan: feminism and translation studies in the 1970s and 1980s, the term gender, which came into full bloom in the 1990s, gender confusions and exclusions in the 1990s and 2000s, and then a certain amount of number of problematic results, which caused us, many people, to lose sight of women as a particular group. And so it became time to talk about women again. I need to point out probably here that I'm talking very clearly from an Anglo-American perspective. In other words, I'm talking as ethnocentrically
and clearly ethnocentrically as I must, because I come from and work in an Anglo-American perspective. So, straight here I go, feminisms in Anglo-American translation studies. Most of you may know, or some of you may know, over the 1970s and 1980s, feminism in academia and translation studies seem to be developing in parallel. People have written about this. Susan Bassnett is one writer who has clearly shown these parallels. Barbara Goddard is an academic from Canada who one could see working simultaneously in feminism and in translation studies. Sherry Simon as well from Canada. So that one can trace a number of parallels that made this a very fruitful moment, both for feminism and for translation studies, and for a combination of those two. First example, for instance, feminisms around that time struggled against patriarchal superstructures and symbolisms to make women's place in and contributions to various different societies visible. Translation research at those times, and probably still today, also seeks to make translation visible and valuable as an activity in various cultures and societies, obviously. More parallels. Feminisms promoted women's agency, the power of women to get involved and to change texts and so on, and also the creativity that's involved in this work. Translation research also developed a discourse on translation as a creative activity that creates knowledge and does not simply reproduce or copy. Feminisms critically explored received knowledge, all the existing knowledge, explored and criticized. Translation criticism now also shows how knowledge is created. It argues, translation studies argues very often, or people in translation studies argue that through translation knowledge is created. Yes, translation criticism also shows that knowledge can be created in certain ways, can be manipulated, can be disseminated in certain ways as it moves between languages. Feminisms place the social and personal squarely into the political. Translation studies also tend to, or are able to, reveal the social and political role played by translation on a daily basis in many different situations. In other words, my point is that in the 1970s and 1980s and into the 1990s, there were interesting parallels between developing feminism and developing translation studies, which were not unfruitful. Feminist influences in translation studies specifically were numerous, at least for a while. Production of many, many translations of women's writing, anthologies, collections, book series, and so on. But also study of translation as a women's area of work, what is sometimes called a pink-collar ghetto. Criticism of translation from a feminist point of view produced wide-ranging and influential studies on patriarchal translations or patriarchal texts, but they were more focused on translations, Bible translations, feminist studies of Bible translations, feminist retranslations of texts of biblical texts or excerpts from the Bible are important. A whole battle ensued around the translation of Simone de Beauvoir into English and what had become and why the English translation had turned out the way it did, not only because Simone de Beauvoir was viewed as a mother of post-war feminism, but also because the English translation served to produce the Chinese translation, the Hindi translation, and other translations. Criticism of other key texts continued and probably still continues. Most recently, the Quran has been looked at from feminist points of view.
more production in the line of history of translation. Feminist work was important and of interest in England and Korea and Canada and so on. 18th century France, 18th century Italy, entire books have been written on these topics. Theories of translation also began to be developed from a feminist point of view. Translation as socio-political intervention. There's a certain amount of work on feminist translators putting their own politics into the text, on Bible interpretations from a feminist angle, and therefore also translations, discourse analysis, and even product placement. And this is something that I've worked on recently, where translation serves to place literary texts and cultural texts via so-called cultural diplomacy, where feminist aspects also can be looked at, or where the whole discourse can be studied from a feminist perspective. And finally, metaphors and the discourses of translation have been studied, and from a feminist perspective, many of you will know the famous article by Chamberlain on this topic, where historically it can be shown relatively clearly that translation has been aligned in the past with the feminine. However, the feminine is defined often as weak, often as reproductive, often as uncreative, dishonest, manipulative, and sexual, and then sexually unfaithful. So those are aspects where one can see that over 20 years at least, feminism and translation studies had a lot to say to each other. Basically pointing to the power politics in translation, involved in making and publishing and disseminating translation, reading, using translations. Feminism brought the social into translation well before the sociological turn that we have now. But it also brought people to address and to think about colonialisms, for instance, and ethnocentrisms in translation, which feminisms are not free of. Spivak wrote about this, Arrojo wrote about this in 2000. And also the problem of working, or this work also looked at the problem of working with sometimes rather simplistic binaries, man, woman, male, female, so on. The advent of gender, the term gender, and thinking about gender in translation dates, well, the advent of gender dates from the 1970s, more or less, when the term was invented or was developed to mark the cultural and the social and political aspects of sexual difference, but marked by two sexes. Over the 1990s, gender trouble developed, to use the title of that book by Judith Butler, and a call for recognition of and work on other genders, other sexual orientations, and thereby differentiating feminist work. Feminist work had really, to a large extent, depended on two genders. Now, in the 1990s, with gender trouble, there suddenly was a focus on more, or there was a developing focus on more. Feminist work in translation studies went along with this. You can see these two books, at least, that were published in the late 1990s. The term used is not feminism and translation, but gender and translation. In Sherry Simon, Cultural Identity and the Politics of Transmission, though the entire book has to do with women translators, women's books being translated, feminist aspects of Bible translation, and so on. A year later, the book that I published also used the word gender, privileges the word gender, translation and gender, translating in the era of feminism. I managed to slip feminism in at the very end. The point being that gender, over the course of the 1990s, became a term that pushed aside what had been feminism. The effect of the term gender in translation studies, putting it strongly, would
one could describe it as an attack on feminisms and an attack on, or at least an undermining of, focus on women as women. But it enlarges the scope into research on other sexual orientations beyond the so-called heteronormative. It collapses the category of women, or over the course of that period, the category of women collapses, which in turn, one could argue, undermines and silences research on women. Gender, in the late 1990s and 2000s, serves as, in some ways, serves as a code word to hide a researcher's focus on women and to make research on women academically acceptable, or at least kind of slip it in. And I'll show you some examples in a moment. But it weakens feminist approaches because it makes them invisible, like translation is still largely invisible. Gender and its academic confusions. Gender becomes, in a way, a hold-all. All kinds of aspects of sexual difference, culturally acquired sexual and gendered behaviors, various sexual orientations, performances, all come into and are treated by that particular term, which causes, in the words of Joan Scott, a loss of radical and political agency, a loss of critical edge. Anything goes, within reason, under the topic of gender. A couple of examples. I said I was going to show a couple of examples. I participated in the founding of a German journal in the 1990s. At the time, it was called Freiburger Frauenstudien. Frauenstudien, Women's Studies. It became, perhaps 10 years later, so in the early 2000s, Freiburger Genderstudien. You can see how things move. Women's studies programs in Canada have been renamed from women's studies to gender studies, to multicultural and gender studies, and the most recent, to diversity and social justice studies. In other words, women's studies have disappeared, at least in those three institutions, to become something rather different. And the most wonderful example, I just had to write a review of this particular book. It's in Translation Studies. The title is Borrowed Tongues, Life, Writing, Migration, and Translation. Was just published in Canada, 2012. Oddly enough, you wouldn't guess it from the title, but it's a book that considers women migrants, women immigrants, women writing about and translating texts about migration, exile, displacement, and diaspora. No sign of this anywhere in the title. So all of that to simply point out or to argue that it's time to write about women again. And this is the background to this book, of which I have one copy here. And it was put together really from the perspective that every culture differentiates somehow between women and men. And the objective, therefore, was to study women and women's place, women's work, women's influence, etc., in translation. And the idea, or also the finding, was that many of the topics that move around in translation studies, such as power politics, conflict in translation, can be looked at from a perspective on women. Patronage, who pays for the translations, who orders, who commissions translations. That can be very interestingly studied with a focus on women. Reception of translations, similarly, the status of the translator and the visibility of the translator. Representation of the other and other ethical questions can all be viewed with a focus on, or looked at from a focus that is feminist or focuses on or centers on women. And finally, the history of translation, or can one also study the her story of translation? And here I'm reviving an ancient word from the 1970s. I found it again recently in a book by Joan Scott, and Joan Scott is an excellent feminist historian. And she, again, is writing about the her story of writing history. In this particular book,
translating women, I found that the articles sharpen the questions in translation studies. We can talk very generally in translation studies about translation creating knowledge. In this book, the author Martin talks specifically about the more complicated issue of British women translating science, botany, in other words, creating knowledge in the 19th century, and the enormous problems that were involved for women to become translators or to publish, and so on, translations of scientific texts. Dolock and Barker, for instance, write about women's roles in translation history in the 19th century and in the French Revolution. In other words, these are examples here of where a focus on women addresses topics that we can address in a very universal, general way, or we can choose to address them from the perspective of women translators, women authors. Sandra Behrman writes about translation as a rich source for writing, focusing on Adrienne Rich, a very well-known United States poet. Madeline Stratford from Canada, writes about abuse of power in translation. And in other words, women are not free of abusing power. Here it's a case of a translator taking over the text, the poetry of Alejandra Pizarnik, and installing herself into the position of the poet, and so on. I'm not going to go through all of these individual pieces, but you can see there's one text that has to do with the cultural and socio-political barriers to translation that do not allow translation from English into French, in this case. One about the discourse of the moment in English being unable to take gender ambiguities from the French. Sturge writes about feminist anthropology and the difficulties of women representing women from one culture into another culture, and so on. I presented work on this book and a talk on this book at a conference in Cordoba in Argentina last year. The only comment that I got from the audience or from the people listening was, it's all a little Eurocentric. That was the only comment that came. It came from an American. And this was what set off the idea that a sequel is necessary to this book. This term, Eurocentric, is very complicated. It can hit anyone who writes from an Anglo-American or European perspective. It tends to imply rich, white, privileged, smug, condescending. Eurocentric equals ethnocentric. It often implies imperialist in some way, appropriating, taking over the other, neo-colonialist. As Spivak showed, appropriating the discourse of others, misrepresenting others, and othering others. So it's really quite a strong criticism, a one-word strong criticism, which is why the next book is going to go in this direction. This was the original title that I thought about, but it's not going to work as a title, Translating Women from Anywhere But Here. And here in quotation marks, but then one would have to define where is here. So it's perhaps not such a good idea as a title, but that is the point, is to respond to this very general criticism that, yes, things are just a little Eurocentric. So the purpose of this next project, and I said I was going to talk about 2 projects, this is the second one, is to collect a series of texts on translating women from beyond this Anglo-American Eurozone that has a lot of power. Methodology for the text was for this project, is to engage 2 excellent graduate students, one from Taiwan, the other one from Quebec. So both not at least from the center, but from peripheral areas. The Taiwanese student looks after texts from Asia.
The one from French Canada looks after Africa and South America. The Middle East we share. But the best is a co-editor, Farzaneh Farhazad, who's a friend of mine from Tehran. And I think that to co-edit such a project with someone from a country which is really rather difficult for women is really not inappropriate. We sent out the usual call for abstracts, deadlines. We also found articles by people that we thought would be interesting to invite to write texts. And we face two challenges in doing this. One is this challenge of Eurocentrism. And we see, as we write, as we're receiving work from people in other parts of the world, that our call for papers alone, focused on women and on women writers and on women translators, could be described as coming from a Western problematic, stemming from Western feminisms. When we read and when we edit these texts, we will be doing so inevitably from a Western perspective. Of course, Farzaneh in Tehran is involved, so that will temper things a little. The content of the articles is often, and we've seen the abstracts, is often about translating Western ideas into other discourses. The work from China is often about how does Western feminism translate into China? In Turkey, how did Western feminisms influence the feminist movement in Turkey through translation and so on? So it's infested with Eurocentrism, just by definition almost. And finally, we discovered that many of the contributors have been trained in Western universities. So Eurocentrism remains a challenge. The other challenge is so-called othering, and we've been working on this. There's a term that is used called exclusionary othering. Othering meaning to look at the other culture, the other person, in kind of an exotic way, making them more exotic than they actually are. A term originally used by Said and other post-colonial theorists, and it implies making something more exotic or someone more exotic than it is, and then working on that exaggeration. It implies misrepresentation of the other and use of the other for your own purposes. The other side of that, or the other option, the other way of operating, is so-called inclusionary othering. This from an article called Othering Toward an Understanding of Difference. And inclusionary othering sees itself as the process to use power within relationships for transformation and coalition building. In other words, this type of othering presumably reaches out, tries to build relationships, and tries to build coalitions with attendance to the broader social conditions that create and maintain the vulnerable status of the other, if it is indeed vulnerable. Hopefully, this approach of inclusionary othering dilutes ethnocentric Eurocentrisms that otherwise risk maintaining big differences between them and us, or appearing neocolonialist, arrogant, insensitive, and so on. The outcome, hopefully, will be 2015, a book entitled something like Translating Women from Beyond the Anglo-American Eurozone. And so far, it will have contributions from all these countries well beyond this zone: Morocco, Saudi Arabia, Iran, Turkey, Sri Lanka, Croatia, Galicia. Those are the only European ones because they're on the edges of Europe. Colombia, Argentina, and Brazil. University of Ottawa Press, we hope. Thank you. Obrigado, Luiz. Então, eu passo agora rapidamente ao debate. Não temos muito tempo. Abro imediatamente para as perguntas.
Tenho uma pergunta para o Luís, que fico intrigado como antropóloga quando ela fala que a noção de gênero torna as mulheres invisíveis, que para os antropólogos a noção de gênero é essencial para não essencializar as mulheres, e não dá para pensar sobre mulheres em outras culturas sem a noção de gênero. Was that translated for you? Sim. Oh, right, it wasn't translated. No, I'm intrigued about you talking that saying gender makes women invisible, because I'm an anthropologist, and gender is essential to get away from essentializing women. I think the two things that are necessary if you're interested in women, not to try and get rid of the notion of gender, because then nos you livrar, essentialize. eliminar a So if you could talk a questão de bit gênero, more porque senão about, você because you stress essencializa. that quite Será a lot, que is você poderia falar um pouco mais gender sobre isso? making Porque women você invisible. frisou muito essa questão de que gênero torna a mulher invisível. I'm not sure that I get your point não exactly. tenho certeza but de ter entendido a sua pergunta, my point is mas that o the term que eu quero dizer é o gender seguinte: and the o focus, termo this gênero broader focus e on esse foco gendered behavior, amplo which em includes comportamento de male, gênero, que female, inclui and homens, many mulheres other types of e outros behaviors tipos de and comportamentos, the e performance of those também behaviors and the a cultural and social and realização political desses environment of these comportamentos e o ambiente social e político desses had an comportamentos, effect que tudo on isso teve um efeito on a focus on women, or has sobre o reduced, foco nas say, mulheres, a ou focus digamos, on women. diminuiu o foco sobre as So that mulheres. it becomes Então, difficult, or it fica became difícil ou difficult ficou in academia difícil to focus on para women a as academia such. In fact, concentrar-se na mulher one of como my tal. children attended the London School of Uma de Economics, did a master's in minhas gender filhas studies and something else foi a at the London London School School of of Economics, fez um and mestrado the sobre word gênero, women uma coisa assim, was e a not palavra used mulher ou in mulheres that course, não in era that program. não usada The nesse curso, term nesse that was mestrado. used was O termo people usado referred to as era women. pessoas chamadas de mulheres. Yeah, I mean, I think things Eu acho became que a as little coisas se tornaram a little too exaggerated. pouco And exageradas so demais. my response, not Então, only to that, a but minha in general, resposta, a minha was reação, não to só a isso, think mas that em it might geral, be possible to foi talk que about women again, talvez or it might be seja necessary possível to talk ou about women necessário again. falar de And mulheres about de essentializing novo. it, Em essentializing and so on, relação yeah, à that's essencialização, always a big bom, discussion. isto é sempre uma grande discussão. But I think in the Mas eu acho 1970s and que 1980s nos it anos was dealt with 70 ou in detail. 80, My ela point foi is, tratada de forma detalhada. I think I said it somewhere that Eu my acho perspective is that que o meu ponto de in vista most é o societies, seguinte: if not all na maioria societies, das there's a sociedades, se difference não todas, in the há uma way, diferença there's a difference, a perceived difference or a real difference percebida ou in real between men and women, entre alone homens e or in mulheres, expectations, or even if em just how termos they're de treated by the state, or how they expectativas ou are em defined si, or ou como have to são define tratados themselves. pelo I Estado, ou como need se to definem ou têm tell que the se Canadian definir. customs when I return to Eu, Canada quando volto ao whether Canadá, I'm tenho que what my dizer à gender is. alfândega canadense I qual é o would think meu they would want to ask gênero. about my biological Eu sex, acho but que no, eles they want to know my gostariam de gender. At saber least qual that's é o the meu term, and that sexo is also biológico, part of mas this eles confusion, perguntam qual é the o meu gender gênero. confusion, that E isso you no faz longer parte know dessa what exactly confusão. we are Você não discussing. sabe mais And they exatamente o give, que the estamos Canadian government discutindo. gives you two O options, governo canadense te dá the gender, duas M or opções, F. M ou F. So in other words, Em in outras Canada and palavras, many, no many, Canadá many other countries, e em one muitíssimos needs outros to identify países, as é either M or preciso F. se identificar ou male como or M female. ou como F, So that's the masculino ou feminino. Very pragmatic. É muito perspective pragmático, that I'm uma taking. perspectiva pragmática essa que eu estou apresentando aqui. Alguém mais? Luciana? Any further questions? Luciana. Obrigada. Gostaria de agradecer as I'd três like falas to extremamente The instigantes. three E presentations, all vou very lançar duas interesting. ideias. A I primeira, will- na verdade, coloca em diálogo as falas da professora Luiz e da professora Cristiane. A Luiz terminou falando do inclusionary othering. Será que dá para encontrar um eco no trans? Essa seria uma primeira pergunta para as duas. Tu as compris? Juste si cette expression, inclusionary othering, peut trouver des échos dans ce préfixe trans, donc transdisciplinaire.
E a outra pergunta, porque eu achei extremamente instigante, para pensar a disciplina Estudos da Tradução, você pegou um momento fundador, né, que seria esse tempo, espaço da descoberta, entre aspas, né, para falar de outro momento fundador da disciplina, passando da etnografia para a antropologia, você falou do Malinowski, e eu fiquei pensando, porque essa passagem da etnografia para a antropologia tem várias etapas que eu acho que podem servir para a gente pensar a disciplina de estudos da tradução. Então, gostaria de saber se você já está desenvolvendo isso, porque era aquela questão do onde se posicionar, onde colocar a sua barraca, né? Com quem falar, se falava só com o chefe da tribo, com as autoridades, se falava com o intérprete, então a própria questão de tradução está nesse momento fundador, se aprendia a língua, retornando, no caso a Inglaterra, né? O que escrever, para quem escrever, né? E muitas vezes o relato de um estudioso passava a ser a existência daquela cultura no mundo. Então, eu fiquei curiosa em saber se você já está desenvolvendo esse paralelo e transferindo a reflexão da disciplina Estudos da Tradução a partir dessa reflexão da etnografia para a antropologia. Obrigada. Obrigada. Sim. Obrigada pela pergunta. Não, o meu foco de pesquisa não é realmente este, só observo que também na antropologia houve, no século XX, antropologia do século XX, houve diferentes etapas que explicam essa aproximação dos estudos de tradução e, sobretudo, também nos anos 70 e 80, essa virada autorreflexiva na antropologia, o questionamento do próprio lugar do antropólogo, como poderia ser também o foco maior sobre o tradutor em vez sobre o produto que seria a tradução. Mas não é, por enquanto não é o meu tema de pesquisa, mas eu gostaria, porque você fez alusão a essa perspectiva trans, então acho interessante, se vocês me permitem, fazer uma observação sobre essa preocupação que você teve. Você não vai... Não tem tradução? Posso... Plus ou moins, oui? Então, esse para o público também. Acho que o problema fundamental da segunda proposta é que você não vai escapar a essa mirada eurocêntrica fazendo um livro unicamente sobre os outros. A minha pergunta seria essa, não? Como escapar dessa perspectiva eurocêntrica com um livro unicamente sobre os outros, porque minha proposta e a importância que eu dou para o trans seria essa perspectiva que inclui, que já não faz mais essa distinção entre, nesse caso, o mundo anglo-saxão como área de pesquisa e agora um segundo livro sobre os outros, que suponho, estou provocando um pouco, né? Que imagino elas têm que entregar textos em inglês, um inglês de boa qualidade, estándar, normativo, etc. Então, se elas escrevem as suas contribuições em inglês, automaticamente a seleção dos participantes já inclui uma seleção, digamos, eurocêntrica e também já convida quase para adotar aquela perspectiva de fundo, de conteúdo que você observou, que está constatando que todas se estão
interessando por essa viagem, digamos, da cultura europeia, ocidental, para as suas próprias culturas, se entendi bem, não sei. Então, acho que vai ser difícil evitar essa crítica que teve no primeiro livro. Yes, I agree. And it's true. The people who are writing are from China or from Sri Lanka or from India or from Da Japan, Índia ou do Japão, so on. But many of them etc. have studied Mas in the muitos West. estudaram Many no of them mundo will be ocidental. writing articles Muitos the escreverão way we artigos da think forma como nós academic achamos articles should look. que os artigos Or acadêmicos we will devem ser edit the escritos. articles Ou to- nós vamos to editá-los bring them to the para que standard that we eles think is realmente appropriate. Yeah, cheguem it's às normas que very, consideramos very, apropriadas. Sim, hard to avoid de fato, é muito difícil ethnocentrism, evitar whether o you call it Eurocentrism or etnocentrismo, whatever, but- and I think quer queira você o chame de eurocentrismo ou outra in coisa. translation as Eu acho well, que na it's hard to tradução avoid também é ethnocentrism. difícil So it's- evitar o but I don't think it's etnocentrismo. wise Mas eu não to acho que allow seja such, easy inteligente permitir slapdash criticism, que esse tipo de crítica rápida to assim stop you, o or impeça. I don't think it's wise to be Eu acho que não stopped seria by aconselhável such slapdash ser criticism, one word impedido only. por So, esse tipo de Eurocentric. crítica, And usando só uma to palavra. not go on É to reach out eurocêntrico. to produce a E book like eu acho this, que isso não which does, deve after all, impedi-lo include de two Europeans, one from produzir Galicia, um the livro desse far, tipo, far que west end inclui of, dois países Spain and europeus, one from Galícia, Croatia, lá no so canto da almost Espanha, e um da Croácia, depths of the Balkans. que está bem lá nas profundezas But yes, dos Balcãs. it's Mas sim, next to eu impossible, I think, to concordo, mas eu acho que é avoid criticism praticamente completely. impossível evitar as críticas de forma completa. Bem, agradeço as falas, os questionamentos. A gente vai I'd ter like que to encerrar thank aqui. them for the Lamento, né, questions. mas teremos outras oportunidades, acredito. Eu gostaria de informar, então, que a partir das 19h20 vai ter uma apresentação cultural aqui no hall de entrada, uma apresentação artística de Libras, né, do pessoal que trabalha com Libras. E às 19h50, então, nós teremos a nossa palestra de encerramento. Agradeço a presença de todos e, mais uma vez, em especial, a mesa aqui. Obrigada.